entender um pouquinho melhor quanto que isso impacta a nossa rotina. Para a gente começar, só vamos ter uma visão geral do que está acontecendo. O que está acontecendo com o dólar no Brasil? Vamos lá. Muito importante isso que você disse, de o quanto isso impacta na vida de qualquer pessoa. Porque eu tô vendo muita gente falar assim, eu não como dólar, eu não faço viagem internacional, eu não sei o quê. E aí, nisso, ela tá digitando ali com o Samsung ou o iPhone dela. Então, só o celular que ela tá digitando para colocar aquele comentário, já, querendo ou não, tem muito dólar, dolarizado, tem né? muito dólar. E eu falo que ainda que a gente não esteja falando de um produto que foi importado no Brasil, tem impacto do dólar, querendo ou não, porque vamos imaginar o seguinte, você é um produtor, aí você vende arroz, aí o dólar subiu. Você tem a possibilidade de vender o arroz internamente no Brasil e você tem a possibilidade de exportar. Se o dólar sobe, você concorda que antes o cara lá dos Estados Unidos estava te pagando, sei lá, $100 pelo seu arroz. Aí, agora, os $100, ele vale muito mais. Então, para quem compra, não vai estar mudando nada, mas para quem vende, exportar vai estar valendo muito a pena. E nisso que mais se exporta do que deixa dentro do país, vai faltar o quê? Oferta. E aí isso impacta no aumento do preço dos produtos. Então, querendo ou não importa assim o seu padrão de vida, não importa se você viaja ou não, se você tem dólar ou não, você vai ser impactado. E às vezes esse impacto, ele começa a acontecer não é no curto prazo. Ele demora às vezes 6, 12 meses para você sentir nas prateleiras o preço aumentando. Então, falando do que está acontecendo, que eu acho que é o ponto de partida aqui. Hoje, nós temos um grande problema fiscal no Brasil, que é o governo está gastando mais do que está arrecadando. Ainda que em 2024 a gente veja recorde atrás de recorde na arrecadação, certo? Então, apesar do governo estar tentando cada vez mais aumentar os impostos, ainda assim a gente tem um déficit fiscal, que a gente chama, que é quando as contas públicas elas não batem. E aí, qual que é o impacto disso no nosso bolso? Se o governo gasta mais do que arrecada, ele gera dívida. Então, é a mesma coisa que se você está ganhando seu salário, você gasta mais do que ganha, você primeiro tenta ganhar mais. Vai tentando melhorar o seu salário, faz uma renda extra, arrecada um pouco mais daqui, um pouco mais dali, é o que o governo está tentando fazer, para tentar não cortar gastos. Só que chega uma hora que isso fica impossível. Então, quando começa a crescer muito desenfreadamente esses gastos, começa-se a ter uma dívida muito maior. E aí, isso a gente chama de déficit primário, que é quando o governo começa a se endividar. E o déficit secundário é quando a gente considera a dívida mais os juros da dívida. Então, quando a gente considera os juros da dívida no atual patamar que a Selic, que é a nossa taxa de juros, está, a dívida secundária está disparando. Porque hoje, quase metade das dívidas públicas são pós-fixadas, são atreladas a essa taxa de juros. Então, se a taxa de juros sobe, essa dívida também aumenta muito. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, como taxa de juros e inflação ela é bem mais controlada do que no Brasil, a maior parte da dívida deles é pré-fixada, ou seja, fixa uma taxa no momento em que a dívida é feita. Então, não importa muito o que aconteça assim, de oscilação. Você já sabe quando você vai receber lá no final. Você já sabe quando você vai pagar, certo? Então, no caso do Brasil, não. Como o brasileiro ele já sabe a situação do país e sabe que as coisas oscilam muito, ele tende a pegar mais títulos pós-fixados do que pré, para justamente surfar na onda de alta de taxa de juros. E aí, quando a gente fala de investir no Tesouro Direto, que muita gente já tem esse acesso, hoje já tem mais noção, a gente está falando de emprestar dinheiro para o governo. Então, é através dos títulos do Tesouro Direto
que o governo pega, arrecada dinheiro ali para pagar suas contas. Então, se a gente tem juros crescendo, é ruim porque a dívida, o déficit secundário, ele aumenta muito mais. E aí, esse déficit secundário aumentando, o governo começa a achar ruim o aumento de juros. É por isso que a gente está vendo Uma briga do Banco Central com o uma governo. briga do Banco Central com o presidente. O Banco Central tem que fazer o seu ofício, que é manter a inflação na meta. Então, ele precisa fazer de tudo para manter a inflação na meta. E mesmo tentando fazer de tudo... Tá suando a camisa. Tá apanhando. Tá difícil. Exato. E o governo, em contrapartida, não quer que essa taxa de juros aumente. Primeiro, por conta do déficit secundário. E segundo, porque o atual governo, ele é populista. E qual que é o efeito de uma taxa de juros alta no país? Todos os empréstimos e financiamentos ficam mais caros e difíceis de acessar. Então, se você vai lá no banco pegar um empréstimo e a Selic, que é a taxa de juros, está alta, os juros do seu empréstimo também vai ser mais alto. E aí, isso atrapalha muito a circulação de dinheiro na economia. Inclusive, isso é ruim para o governo, porque para um governo populista, a sensação de sucesso é quando as pessoas estão conseguindo comprar, adquirir um imóvel, né, e avançar. E isso não está conseguindo, não está se encaixando, né? O Banco Central está ali em constante briga para que aumente taxa de juros, porque se a gente corta taxa de juros no momento errado ou deixa de subir, a inflação dispara. E aí todo mundo vai sentir. E isso prejudica, as pessoas não entendem, mas isso prejudica muito mais o pobre do que o rico. Porque o rico, se ele tem dinheiro agora, o que ele vai fazer? Ele só não vai gastar. E ele vai ganhar muito mais, porque o dinheiro vai estar investido, vai rendendo juros, ele vai ter mais retorno sobre o capital investido. E o pobre que não tem a opção de guardar o dinheiro, não tem o dinheiro guardado, vai ter que gastar mais. Ou, considerando que o poder de compra dele diminuiu, ele vai ter que pegar empréstimo. Pegando empréstimo, o juros está mais alto. Exato, e entra nessa bola. Complicadíssima. As pessoas não entendem isso, né? Porque a gente vê como se essas medidas elas fossem populistas, só que as pessoas não entendem que as medidas sociais impactam no econômico e vice-versa. Não tem que falar de uma coisa sem falar de outra. E justamente pelo que você falou, a pessoa, o pobre, quem recebe salário mínimo, quem recebe um salário baixo, tem muito menos flexibilidade no orçamento. Porque qualquer coisa que aumente já não está sobrando. Então, ou você reduz o padrão de vida, ou você começa a se endividar. E se endividar num momento como esse, de taxa de juros alta, vira uma bola de neve. Fica muito caro. Exato. E aí, assim, como que isso chega no dólar? Né? Então, tá, beleza, falamos que a taxa de juros está aumentando porque a inflação está ficando fora da meta. Falamos que a taxa de juros está aumentando porque existe um risco fiscal também muito maior. Mas, e aí, como que o dólar tem a ver com tudo isso? Se o país está com mais risco, as pessoas ficam mais receosas de injetar dinheiro no Brasil. Então, pensa num gringo que tem a oportunidade hoje de investir em dólar nos Estados Unidos ou investir no Brasil, que está passando por esse caos todo. Ele vai falar assim, não, eu prefiro colocar meu dinheiro em moeda forte em um país mais estável e que tem perspectivas melhores. Segurança fiscal. Segurança fiscal. E também a gente vai falar, né, com a vitória do Trump, isso também foi ainda mais reforçado. E aí acaba que muito dinheiro sai do Brasil. E quando a gente tem muito mais gente vendendo real e comprando dólar, isso causa uma desvalorização do real. Então, 2 fatores hoje contribuem para essa desvalorização do real. Porque, na verdade, a gente fala muito de valorização do dólar, mas a grande verdade é que é desvalorização do real perante todas as outras moedas. Então, não é que o dólar está maravilhoso, também, mas o poder de compra do real em relação a todas as moedas é que está forte. Então, a gente tem o fator Estados Unidos, que é eleição, e Trump ganhou, e a gente tem o fator interno, Brasil,
que é o que mais pesa, tá? É claro que se não tivesse acontecendo o problema no Brasil, o dólar poderia até ter subido um pouco pela eleição e tudo mais, mas não estaria com Não certeza. bater recorde 6,29, bateu agora dia 18, agora ele deu uma equilibrada, tá 6,9, mas ainda Isso. E pensando que no início do ano ele estava na casa dos 5. dos 5. Então, subiu muito em pouco tempo. E aí, fator Estados Unidos, a gente tem a eleição do Trump, que, querendo ou não, ele tem certas medidas, vamos dizer, inflacionárias no curto prazo. E hoje a gente tem uma taxa de juros americana que, historicamente, é elevada para os padrões dos Estados Unidos. Quando a gente compara Brasil, não chega nem perto, mas, historicamente, é uma taxa alta. Então, se a gente tem uma taxa alta nos Estados Unidos, o que acontece? Muita gente também pensa o seguinte: tá, eu tenho o Brasil pagando ali na casa dos 12% na renda fixa, só que em real. Mas eu tenho ali os Estados Unidos me pagando na renda fixa 4, 4,5, às vezes até 5, mas em dólar. Então, existe essa saída, essa migração. Vou colocar meu dinheiro nos Estados Unidos, numa moeda forte, num país que está crescendo, melhores perspectivas. Com o Trump vencendo, eu prefiro deixar meu dinheiro lá, certo? E aí, isso é um dos impactos. E por que eu falo que as medidas do Trump são inflacionárias ali no curto prazo? Porque ele tende muito a cortar impostos de empresa, isso é uma medida que ele está batendo muito. E cortando impostos de empresa significa que a empresa vai ter mais lucro. Tendo mais lucro, ela pode gerar mais empregos. Gerando mais empregos, estamos falando de mais dinheiro na economia. E mais dinheiro na economia, estamos falando de consumo maior. E isso aumenta a inflação. Isso não é ruim, desde que, claro, controlado. Mas para o Brasil é ruim, porque isso significa que os Estados Unidos vai precisar manter essa taxa de juros mais elevada por mais tempo. E esse diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, quanto menor ele é, mais saída de capital a gente tem. Então, esse é o primeiro fator. Agora, o segundo fator, que é o mais pesado, é o risco fiscal no Brasil. Então, de fato, as coisas só vão melhorar a ponto do dólar realmente abaixar significativamente quando esse problema fiscal for resolvido. Caso contrário, teremos dólar nesse patamar. E historicamente falando, desde da modificação para o real, em 94, né? Isso só aconteceu no primeiro ano. Depois a tendência foi só dólar subindo, 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 subindo. E assim, eu acredito que essa é uma tendência que não sei se vai mudar, assim, em 10 anos, assim, não acho que seja. Só que a questão do que a gente viu esse ano foi extremamente preocupante, porque não foi um aumentinho de, assim, 15 centavos. Não, foi coisa de 1,30. 1,30. Então, é bem relevante esse aumento. Eu acho que é por isso que tá dando muita manchete e tá dando uma repercussão muito grande, porque enquanto o crescimento ele tava lento, tudo bem, quem paga 4, paga 4,5, quem paga 4,5, paga 4,10. Mas você tá pagando 5, de repente você vai pagar 6,29, 6,9 que tá no momento, aí já é uma mudança muito grande, aí já gera um alerta maior das pessoas. Você não acha que o brasileiro ele tem uma memória muito curta, não? Tem. De não prestar atenção no que está acontecendo quando as coisas acontecem lentamente. Ele só abre o olho quando o caldo já entornou.